padre, ser gay, ser homossexual, é pecado? Não, não é? O ser não faz a pessoa ser uma pessoa pecadora. Aí o próprio catecismo da igreja fala que existe um certo número de pessoas com tendências a gostar de pessoas do mesmo sexo. Essas pessoas não podem ser discriminadas, essas pessoas não podem ser maltratadas nem perseguidas, né? Porém, a prática homossexual, esta sim, é condenada por Deus na Sagrada Escritura, né? E a igreja, como não é dona da verdade, mas ela é a portadora da verdade, ela vai repetir aquilo que Deus falou, né? Nós vamos ver esse mesmo tema no livro do Levítico, nós vamos ver no livro do Gênesis, vamos ver na carta de São Paulo aos Romanos, né? Então é preciso ter contato com a palavra de Deus para saber o que Deus quer de nós. Então, uma pessoa ser homossexual, né, se descobriu, né, a menina descobriu que ela sente atração por meninos, ela até tenta, se esforça para gostar de rapazes, mas não gosta, não consegue gostar. A mesma coisa o rapazinho, né? Ele tenta até namorar com a menina, mas não consegue, não se sente atraído. Ele se sente atraído por outros rapazes. Então, esse sentir, essa inclinação, por si, não faz da pessoa uma pecadora, nem um pecador, né? Nem tá com um demônio, nem é um doente, nem nada disso, nada disso. Agora, a prática, né? A prática é pecado. Um homossexual que sente-se chamado ao sacerdócio pode entrar no seminário e futuramente ser ordenado padre? Veja bem, a igreja deixa claro que a vocação sacerdotal é para os homens. Ou seja, homens que se comportam como tais. Isso aqui não quer dizer que é homem que anda por aí pegando mulher, não. E para ser homem, você não precisa ter relação sexual com mulheres. Jesus foi um homem perfeito, nunca teve uma namorada na vida. João Batista era um homem perfeito, nunca teve relação sexual, né? Então, o ser homem aqui vai além da carnalidade. O homem que a igreja fala não é o homem carnal, é o homem total. O homem de Deus, o Pai, né? O Pai. Agora sim, existem homens que têm uma tendência homossexual e que foram ordenados sacerdotes, vários. Essa ordenação foi inválida? Não. Muitos são bons sacerdotes, vivem sua castidade, vivem a sua continência, vivem a sua vida com Deus, sua intimidade com Deus. Tem tentação como todo padre tem. Tanto o hétero, né, ou aquele que tem tendência, todos sofrem, passam por tentações. Isso é normal, né? Agora sim, o homem, Deus chama o homem. Aquele que vai se comportar como homem, como pai, como pastor, como aquele que orienta as ovelhas, né? Então, é preciso ter esse discernimento, né? O homem chamado a ser sacerdote, repito, não é o homem carnal. Uma vez eu fiquei escandalizado porque um seminarista foi para um seminário do Brasil, aqui no Brasil, e lá o reitor disse assim: já namorou? O jovem disse: não. Então você não pode ficar aqui. Volte para casa, vá namorar, para ver se você gosta, né? E depois você, se tiver vocação, você volta. Isso é loucura, gente. Isso é loucura. Porque é muito mais fácil viver a castidade quando você não experimenta. Depois que você experimenta uma vez, sempre vai ficar aquilo no juízo, martelando, né? Eu quero de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Então o combate vai ser maior, a luta vai ser maior. Então não existe isso de o jovem que vai ser padre tem que namorar primeiro. Maluquice.
Maluquice. Quanto mais continente ele for, melhor para ser padre é. Né? Guardar a sua continência, a sua castidade, para servir bem a Deus, como homem, como pai. Padre, quem morre em pecado mortal vai direto para o inferno? Olha, existem perguntas, minha gente, que, por exemplo, aquele ladrão da cruz, né? Um bandido condenado, devia ter aprontado que só em cima da terra. No momento da morte, olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim. Fez um ato de fé e fez uma confissão. Primeiro ele disse: nós merecemos esta punição, ele não merece. Ou seja, reconheceu a culpa, fez uma confissão e depois fez uma súplica, um pedido. Lembra-te de mim, um ato de fé. Então, assim, quem morreu na negação de Deus, na inimizade com Deus, sem manifestar nenhum tipo de arrependimento, foi para o inferno. Isso aí é uma certeza. Quem morreu sem se arrepender, quem morreu sem dar sinais de contrição e morreu no pecado mortal, na inimizade com Deus, se condenou. Agora, nós não podemos aqui dizer quem foi e quem não foi, né? Porque a hora da morte é incerta. Padre, fale um pouco sobre os milagres eucarísticos. Já tivemos no Brasil? Eu não posso afirmar nada sobre o Brasil, porque a igreja até então não bateu o carimbo em nenhum milagre eucarístico do Brasil. Então, eu, como sacerdote, eu só posso afirmar aquilo que a igreja afirma. Agora, já aconteceram casos no Brasil. Se foram miraculosos ou não, isso aí não cabe a mim afirmar, né? Mas já aconteceram alguns casos. Mas, em alguns lugares do mundo, na Índia, na Itália, na França, na Argentina, em Portugal, já aconteceram milagres eucarísticos de hóstias que se transformaram em sangue, em pedaços de carne, alguns ainda estão conservados, né? Tivemos também casos de hóstias que foram roubadas do sacrário e depois de, acho que 400 anos, ainda estão intactas, não se decomporam, estão lá guardadinhas desde aquele dia, né? Já tivemos casos de ostensório suspenso no ar. Então, assim, milagre acontece. Porém, eu gostaria de dizer para você uma coisa. Não acredite que Jesus está na Eucaristia por causa de Lanciano ou por causa de qualquer outro milagre eucarístico. Não. Milagre é para os incrédulos. Esse tipo de milagre é para os incrédulos, para renovar a fé na Eucaristia. No nosso caso, no caso de quem já está na igreja, deve acreditar apenas em uma coisa, no Evangelho. Foi Jesus quem disse: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Então isso para nós basta. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. A verdade não pode mentir. A verdade não pode enganar. Então Jesus afirma, isto é, né? É o princípio da não contradição. Ele poderia dizer, isto simboliza, isto representa, isto parece, isto sinaliza. Não, isto é, e acabou. É. Então nós cremos por isso, por causa dessa palavra. Não é por causa dos milagres eucarísticos. Milagre pode acontecer ou não. Não esperemos por milagres para acreditar. Padre, o que aconteceu com a Beata Maria de Araújo depois dos milagres da Eucaristia? O Gleidson está curioso para saber, padre. Ela ficou trancada na Casa de Caridade do Crato, depois foi transferida para a Casa de Caridade de Barbalha e ficou muitos anos lá, né, reclusa. Mas, porém, dentro da Casa de Caridade, nós temos relatos de que os sinais de uma vida mística continuaram, né? As hóstias continuaram sangrando
ela continuou recebendo os estigmas da paixão, continuou tendo os êxtases, as visões, né? E depois de muito tempo, ela voltou para o Juazeiro e passou a vida escondida. Ela não aparecia em público, principalmente nas grandes romarias. Vivia dentro de uma casa, costurando, né? Fazendo o trabalho que ela sempre fez, acompanhada, é claro, de outras amigas, de outras beatas. E morreu com fama de santidade, foi sepultada com muitas honras, né? Lá em Juazeiro mesmo, sepultada na Capela do Socorro. Porém, quando a igreja pediu que ela não viesse mais a público, que os milagres não fossem mais divulgados, tanto ela como o padre Cícero obedeceram prontamente. Noite. A missa de sétimo dia é para confortar a família ou é para o defunto? As duas coisas, né? Principalmente para quem morreu. A missa, atenção. Essa questão da vida após a morte é preciso ser bem explicada por causa da mentalidade espírita que é muito forte no Brasil. A mentalidade espírita é protestante. Eu acho engraçado, minha gente. O Brasil é um país de maioria católica, segundo o IBGE, né? Porém, a mentalidade que a gente encontra por aí é a mentalidade espírita e protestante, né? A mentalidade espírita é aquela de dizer que a pessoa morreu, assim, a pessoa vai voltar para falar, para mandar uma carta, e fulano está aqui conosco, né? Deus me livre, guarde de fulano estar aqui, vá para lá, né? Morreu, nada de estar aqui conosco. Não. Nós não somos espíritas. Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio, vamos sentir sua presença, sangue de Cristo tem poder, né? Eu quero sentir a presença de Jesus, de Nossa Senhora. Mas tem a mentalidade protestante, né? Não, morreu, acabou, não precisa rezar por quem morreu, quem morreu está dormindo, protestantismo. Ou então o ateísmo, né? Não, morreu, acabou, não precisa mais fazer nada. Nós somos cristãos católicos. Qual é a nossa crença? Qual é a nossa fé? A fé é verdadeira. Quem morre, logo estará diante de Deus para ser julgado. O juízo particular. Como é que vai ser o juízo, padre? De acordo com as obras, né? A fé e as obras. Então, o que foi que eu fiz aqui nessa vida? Jesus já disse no Evangelho, cada um será recompensado de acordo com suas obras. Estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, estive preso, foste me visitar, estava nu, me vestiste. Tudo aquilo que vocês fizerem ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Então, nesse juízo particular, muitos serão salvos e outros serão condenados. Só que entre o ser salvo e o condenado existe uma segunda chance que Deus dá aos seus amigos. Vou repetir. Quem morreu longe da amizade com Deus está condenado. Quem morreu na amizade com Deus está salvo. Porém, aquele que mesmo na amizade com Deus morreu com faltas leves, essas pessoas serão purificadas antes de ingressar no paraíso. E a este processo de purificação nós damos o nome de purgatório. Esse nome não está na Bíblia. É um nome dado pela igreja. Nós batizamos com esse nome, né? Então, por que nós rezamos missa por quem morreu? Porque nós não sabemos se ele está no céu, se ele se salvou diretamente, se ele está no inferno ou se ele está no purgatório. Ele ou ela. Então nós rezamos porque, se aquela alma estiver no purgatório, aquela missa oferecida, aquele texto rezado, aquela esmola feita, será para sufragar aquela alma, para, digamos que, diminuir as penas do purgatório. Uma comparação que eu vou fazer aqui agora não é correta, porque lá não existe tempo, né? O tempo de lá é diferente daqui. Mas digamos que eu morri e fui determinado por Deus a ficar 30 dias no purgatório. Então, estou fazendo uma comparação bem... Mas aí o povo aqui na Terra, né,
começa a rezar, mandar rezar missas por mim, rezar pela minha alma. Então, o que eu ia passar 30 dias, eu posso passar 15, ou 10, ou 5. Tá dando? Isso eu estou comparando para que você compreenda. Repito, o tempo de lá não é o nosso, certo? Então, as nossas orações pelos falecidos é porque nós cremos nessa purificação que existe no fogo do purgatório. Então, por que nós católicos rezamos? Por isso. Não é para... não, vamos fazer memória de quem morreu. Eu não faço memória de quem morreu. Né? Eu rezo em sufrágio de sua alma. Quem faz memória são os espíritas. Né? Vamos agora pedir ao nosso irmão, né, que console. Não, é Deus quem vai consolar a família que está enlutada. Então a missa consola a família, mas principalmente ajuda na purificação daquela alma, caso ela esteja no purgatório. Padre, o Judas traidor é santo? Eu já ouvi dizer que sim. Só se for santo do Pauco, né? Gente, existem 2 Judas, 2 apóstolos com o nome de Judas. Judas Iscariotes e São Judas Tadeu, né? Que inclusive escreveu uma carta. Temos na Bíblia a carta de Judas, né? Mas não é Judas Iscariote, não. Judas Tadeu. Então, cuidado para não confundir um com o outro. Judas Iscariote, ele não é que ele não foi perdoado por Deus. Ele, no seu remorso, ao invés de pedir perdão, ele se enforcou. E a Bíblia vai chamar Judas de filho da perdição, né? Aí o pessoal fica na dúvida, fazendo debate, se Deus perdoou Judas, se Judas está no céu, se Judas está no purgatório. Gente, isso não cabe a nós. Não somos nós que vamos decidir onde Judas está. Eu não sei, não quero saber e não me acrescenta em nada. O destino de Judas não me acrescenta em nada. Eu só posso dizer que ele não morreu como santo. Pelo contrário, ele morreu com remorso e enforcado. Aqui, padre, o que o senhor acha da missa do vaqueiro? Gedeon está perguntando. Não existe missa do vaqueiro. Não existe missa do vaqueiro. Não existe missa do Dia das Mães. Não existe missa de posse de prefeito. Não existe nada disso. Existe a missa. A missa, que é o sacrifício de Jesus oferecido, né, pela nossa salvação e que o sacerdote oferece ao Pai. Agora, naquela missa, nós podemos colocar uma intenção específica. Por exemplo, a missa do Dia das Mães caiu no 6º domingo da Páscoa. Então, a missa do 6º domingo da Páscoa, a missa do Dia do Senhor, eu posso celebrar e colocar como intenção todas as mães da minha paróquia, a minha própria mãe, as mães do mundo inteiro. Está entendendo? Missa do vaqueiro. Tem um dia específico onde existe uma região que o vaqueiro é uma profissão valorizada, né? Onde existem muitos vaqueiros, homens que vivem dessa profissão. Então, o sacerdote deseja celebrar uma missa e colocar como intenção a vida desses trabalhadores. Ele pode fazer, né? E os vaqueiros podem ir com sua vestimenta, com todo respeito, com toda concentração, mas a missa é a missa de Jesus, a missa do missal, oferecida por diversas intenções. Padre, aqui na minha paróquia tem 2 seminaristas, e uma vez ele veio aqui para a paróquia e disseram que o inferno era somente um estado de alma, só, e que não era um lugar. Isso está correto? Está errado. Está errado. Olha aí mais uma vez a teologia da negação, né? O céu não é um lugar, o inferno não é um lugar. Claro que é um lugar. Agora, não é um lugar como nós imaginamos. Um lugar, né? Aqui agora, estou dentro da casa paroquial. Aqui é um lugar. Tem paredes, né? Tem um espaço delimitado. O inferno, o céu, o mundo sobrenatural, o mundo invisível,
não é como nós imaginamos. É um lugar, porém um lugar diferente. É um lugar, né, sobrenatural. O fogo, quando a gente fala em fogo do inferno, não é o fogo da fogueira de São João, né, mas um tormento interior que a alma sente. Um fogo que, né, que queima e ao mesmo tempo não consome. Então existe sim o inferno, existe sim um lugar chamado inferno, onde habitam Satanás e seus demônios. Agora, como é esse lugar, não é como, né, como nós imaginamos aqui na Terra. É um lugar diferente que não existem palavras humanas que possam explicar assim como o céu. Como é o céu, não sei. Mas é um lugar. A hóstia consagrada no vídeo gravado tem algum valor comparado ao vídeo ao vivo? Não, de jeito nenhum. Né? A filmagem de uma adoração é a mesma coisa que uma outra filmagem. Né? Ou seja, a presença de Jesus tem que ser ao vivo. Tem que ser ao vivo. Ou presencial, ou transmitido por uma televisão, alguma câmera, algum canal da internet. Se é uma gravação, eu posso até rezar, né? Mas não fazer daquela filmagem a minha adoração. E o que fazer, padre, com os textos que estragaram com o tempo? Na verdade, Guto, essa pergunta, o povo não pergunta somente sobre os textos, né? Muita gente pergunta sobre as imagens, os quadros, os objetos abençoados em geral, que por um motivo ou outro quebraram, né, ficaram deteriorados. Então vejam bem, por terem sido objetos abençoados, nós não descartamos de qualquer forma, né? Jogando na lata do lixo, não. Nós temos, até para descartar um objeto que uma vez foi abençoado, nós devemos ter um certo respeito, né? Os mais antigos tinham o costume de enterrar estes objetos, né? Quebravam a imagem, geralmente se colocava dentro de um saco, cavava um buraco na terra e ali descartava aquele objeto quebrado, né? Para não misturar com outros resíduos comuns, né? Então, você pode descartar de uma maneira, por exemplo, um terço quebrado. Você pode pendurar numa árvore e deixar lá. O tempo vai destruir por ele mesmo, né? Mas a forma que você encontrar para descartar seja uma forma respeitosa. Água benta, como é que eu faço? Digamos que tem água benta de sobra, né? E eu não tenho como guardar. Geralmente, ou eu faço aspersão pela casa toda, né? Jogo água benta na casa toda, de qualquer forma estou utilizando, ou jogo numa planta, né? Uma forma de regar, até regar a mesma planta. Tem um caso, Guto, curioso aqui na nossa paróquia. Sim. Eu vou contar aqui, isso não é via de regra não, viu? Pelo amor de Deus. Mas aconteceu que numa comunidade da paróquia, a comunidade de São Brás, toda a água que era descartada pela comunidade, água de batismo, água da missa, né, do lavabo, água qualquer água utilizada no serviço religioso, era jogada numa planta que já estava morrendo, né, já estava, como é que eu posso dizer, sem nenhuma expectativa de vida. E por incrível que pareça, de tanto jogar aquela água da igreja, a flor reviveu, a planta reviveu e está viva até agora. Né? Repito, não é via de regra, nem vou considerar isso um milagre, mas foi um fato que aconteceu, eu partilho aqui com vocês. Qual o melhor método para assistir à Santa Missa? Não existe método. Olha, gente, eu quero dizer uma coisa a vocês, principalmente aos cristãos novos, né? Aqueles que chegaram na igreja há pouco tempo, aqueles que estão começando a viver a fé agora, diferente daquele que nasceu, né, que é de berço na igreja católica. A fé, nós não vivemos a fé de modo robótico, né?
faz assim, liga na tomada. Não, não é bem assim. A fé se vive na liberdade do Espírito. A fé se vive no amor. A fé se vive numa verdadeira generosidade para com Deus. Então, como é que eu participo da missa? Piedosamente, né? Com respeito, com reverência, sem estar conversando com um e com o outro, silencioso, apenas cantando ou respondendo às orações que pede o missal, né? Levantando na hora que tem que levantar, se ajoelhando na hora que tem que se ajoelhar, mas nada de forma robótica. Porque se você faz simplesmente um cumprimento de ritos, quando terminar a missa você está vazio. Porque você simplesmente cumpriu regrinhas, mas você não viveu o mistério celebrado. Ele pergunta se é pecado aqui não gostar das celebrações da renovação carismática católica. Não é pecado. Veja bem, a renovação carismática, assim como outros movimentos da igreja, Legião de Maria, Apostolado da Oração, Focolares, Encontro de Casais com Cristo e tantos outros, nenhum católico é obrigado a gostar ou se identificar. Agora, como nós somos irmãos, como nós fazemos parte da igreja que é um corpo, mas que o Espírito se manifesta de diversas formas, então eu sou convidado a ter um sentimento e uma atitude de respeito, né? Eu posso não gostar da forma com que se vive aquela espiritualidade, mas eu nunca devo me esquecer que são meus irmãos que encontraram Deus daquele jeito, né? Tem gente que se encontrou na fé através da legião. Tem gente que se encontrou na fé através do encontro do jovem na crisma. Outros através de um movimento eclesial. Então, respeitar a forma com que aquele grupo expressa a sua fé. Agora, você, Gilmar, como qualquer outro católico, a única coisa que você deve viver como via de regra é a Santa Missa, a confissão, a oração do terço ou do rosário, a prática da caridade, a meditação da palavra de Deus, o dízimo, essas coisas. O que é obrigação do fiel católico. O resto vem como acréscimo, necessário ou não, né? Então, você pode não gostar, porém respeitar a forma com que o outro manifesta a sua fé. Em sua bênção, Padre Gabriel, minha prima casou muito embriagada. É válido o sacramento? Misericórdia, né? Misericórdia. A começar por aí, né? Uma embriaguez. Primeiro que, se esse casamento foi no civil, ela poderia estar embriagada ou não, para a igreja não aconteceu nada, né? Para a igreja o que vale é o sacramento católico, um sacerdote celebrando. Se foi um padre que celebrou esse casamento, ele também errou. Porque eu não posso dar um sacramento a uma pessoa alcoolizada. Nenhum. Nem a confissão, nem a Eucaristia, nem o matrimônio, nada. A uma pessoa embriagada. Porque a pessoa embriagada está fora de si, né? Ela não domina os seus sentimentos, não domina a sua consciência, não domina as suas atitudes. Então, se eu estou numa celebração de um matrimônio e eu percebo que o noivo ou a noiva está embriagado, aquele ato acaba ali, né? Para ali. De forma discreta, claro, para não escandalizar, mas não pode se dar sacramento a alguém que está alcoolizado. Então, se esta tua prima bebeu, digamos assim, né? Bebeu, mas estava consciente, já tinha preparado tudo, queria casar. Então, se ela estava ali, cai, mas não cai, mas estava atenta, podemos dizer que o casamento aconteceu, né? O sacramento aconteceu. Mas ela estava, como você diz aí, né? Muito embriagada. O que é muito embriagada? Estou completamente fora de si. Então esse casamento para a igreja não foi válido, porque ela estava inconsciente. As velas elétricas têm o mesmo sentido da vela de cera? Eu não gosto. Eu não gosto. Sinceramente, quando eu vou numa igreja
que tem lá aquele, né? É velário que chama, né? Sim. Acho que é velário que chama. Aquela caixa cheia de velinhas elétricas, aí a pessoa bota uma moeda e acende uma vela. Eu acho aquilo tão estranho, né? Aquilo não é fogo, minha gente. Aquilo não é cera, aquilo não é fogo, aquilo não é, né? É uma coisa artificial. Então, assim, claro, a fé da pessoa independe de vela, né? A fé da pessoa não depende da vela. Agora, se você tiver entre uma elétrica e uma vela original, verdadeira, dê preferência à verdadeira. Só tenha cuidado para não pegar fogo nas coisas. Padre, que conselho o senhor dá para quem sofre de toque? Procurar uma ajuda médica, né? Olhe, eu tinha um professor que dizia assim: não levem para confessionário o que é problema de consultório. Né? Bastante isso. Ele dizia isso em sala de aula. Cuidado para não levar para o confessionário aquilo que é para levar para o consultório. Então, a questão do toque, não tem para onde correr, é preciso buscar ajuda médica, né? Agora, claro, como auxílio, a oração, sempre. A oração sempre. Né? E não ficar se martirizando se este problema lhe atrapalhar na hora de rezar. Né? Porque é um problema. Precisa ser resolvido. Né? Deus não vai te culpar por uma coisa que você não escolheu. Né? Então tem muita gente que sofre em matéria de religião por causa do toque. Né? Então é importante mesmo buscar ajuda médica. Não tem para onde correr. Sua bênção, Padre Gabriel. É pecado acreditar em OVNI? Pecado não é. Agora, eu acho uma bobagem, né? Porque, assim, é uma coisa tão... padre, tem prova. Que prova? Né? Eu já assisti muito documentário sobre isso, minha gente. Já assisti muito. Eu gosto de assistir esse tipo de documentário de mistérios, né? Mas, assim, não entra pela minha cabeça um planeta a anos-luz de distância do planeta Terra, onde alguns seres mais inteligentes do que nós, né, com certeza, entram dentro de um negocinho pequeno e vêm sobrevoar uma roça, uma fazenda, aí fica piscando. Não entra em contato, não desce, né, não toca no solo, não entra em contato com o povo da Terra, só vem dar um show de luzes, né, no céu, e depois saem correndo feito... Não faz sentido isso. Não faz sentido. Então, assim, não gaste sua inteligência, sua crença nessas coisas. Não é pecado acreditar, né? Até porque a igreja não diz nem que sim, nem que não. A igreja não fala nada a respeito de OVNIs. Ela nem afirma, nem diz que não existe. Né? Mas, se você quer um conselho meu, eu lhe digo, não gaste sua crença, seu tempo, acreditando nessas coisas. Existem coisas mais concretas a que depositar nossa fé, né? Padre, sou muito tímido e tenho vergonha de me confessar com o padre. Que conselhos o senhor pode me dar? Pronto. Como vencer a timidez? Digamos que você vai se confessar com o sacerdote, a primeira coisa que você deve ter na sua consciência: o padre não vai ouvir nenhuma novidade. Primeira coisa, né? Às vezes eu acho graça, o pessoal chega nervoso, né? Acha que vai falar uma coisa assim cabeluda, que vai deixar o padre de cabelo arrepiado. Tem nada de novo. O ser humano é o mesmo em todo lugar, né? Os pecados se repetem, as fraquezas são as mesmas. Então, primeiro isso, ter na mente, ter na consciência de que nada que você vai confessar vai escandalizar o sacerdote. Por mais grave que seja, o padre não vai se escandalizar. Esses ouvidos já ouviram coisas, né, de abalar céus e terra. Mas não, nada nos assusta, né? Já estamos acostumados
com essa realidade. Então, isso já lhe deixa mais tranquilo. Segunda coisa, você pode pontuar os seus pecados num papelzinho. Você leva uma listinha, né? E coloca lá. Você não vai entrar em detalhes na confissão. Você não vai contar histórias de pecado. Não. Vou dar alguns exemplos. Padre, eu peguei R$ 5 na bolsa da minha avó. Pequei por roubo. Padre, eu peço perdão a Deus porque menti. Eu peço perdão a Deus porque pensei mal de alguém, fiz um mau julgamento. Eu peço perdão a Deus porque fui desonesto. Eu peço perdão a Deus, e vai listando e acabou. Não tem segredo, não tem mistério. Terminou de confessar, o padre vai lhe dar alguns conselhos e depois a absolvição. Então, não há nenhuma dor de cabeça no sacramento da confissão. É uma coisa muito simples e quando você se acostuma, né, você percebe como é bonita a graça de Deus na nossa vida. Padre, sua bênção. Eu quero muito estudar e conhecer melhor a doutrina da igreja. Por onde posso estar começando e como me organizar? Pronto. Muita gente quer começar pelo catecismo. Não é ruim. Pelo contrário, é muito bom. Porém, o catecismo tem uma linguagem muito rebuscada, né? A linguagem do catecismo não é acessível a todos. Então, você pode comprar aquilo que nós chamamos de compêndio do catecismo da Igreja Católica. Anote aí no papel esse nome, ou no celular. Você pode adquirir esse livro em qualquer livraria católica. Livraria boa, né, que tem muita coisa. Loyola, Paulos, Paulinas, Vozes, tantas outras. Você pode, aí, compêndio do catecismo da Igreja Católica. Por que o compêndio, padre? Porque o compêndio é o catecismo resumido. É o catecismo em perguntas e respostas. O que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, para o povão, para o povo de Deus, quando eu falo povão não é no sentido pejorativo não, viu? Falo povão que o povo de Deus é grande. Para o povão, o compêndio tem uma linguagem mais acessível e mais a compreensão é muito melhor, né? Então você pode comprar o catecismo completo, ler à vontade, riscar, rabiscar, mas o compêndio, para quem está iniciando, é uma via mais tranquila. Posso me casar na igreja e ficar sem o casamento estatal, civil? O Ramon pode, né? Poder pode. A igreja dá uma dispensa, né? Porém, ao mesmo tempo, a igreja aconselha que faça os dois, né? Que é uma segurança também para a esposa, né? É uma segurança para a esposa. A questão dos bens, fica viúva, né? Tem tudo isso. É uma questão legal aí que precisa ser resolvida de acordo com a justiça dos homens, né? A igreja dá a bênção. A igreja dá a bênção, que para a nossa alma, para a nossa salvação, é o que importa, né? Mas no que diz respeito ao tribunal dos homens, existem algumas leis que o casamento civil nos garante, né? Então é importante que faça os dois. Porém, você pode pedir à igreja e a igreja lhe dá uma licença. Tem umas regrinhas a serem cumpridas, mas acontece sim. Inclusive uma amiga minha, Alane, lá de Maragogipe, casou somente na igreja. Ela pediu ao padre, o padre fez todo o processo e o bispo acatou. Você tem problema usar escapulário de metal? Não, veja bem. O escapulário, muita gente faz superstição até com os objetos da igreja. Cuidado para não transformar os objetos da igreja em amuleto. Cuidado. O escapulário, na verdade, na sua origem, é aquela veste que fica por cima do hábito dos carmelitas, né? Veja, os carmelitas usam um hábito e por cima tem um outro, uma tira de pano comprida, chamada de escapulário. O que significa escapulário? Pano que se joga sobre os ombros, né? Escapulário é o pano que se joga sobre os ombros. Cai para frente
e para trás. Só que com o passar do tempo, a igreja concedeu a todo aquele que quiser ingressar na família carmelitana receber as indulgências do escapulário de Nossa Senhora, né? Escapulário de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Então, de lá para cá, se originou aquele escapulário de pano, quadradinho, pequeno, que a pessoa usa também, né? O coração de Jesus para frente e Nossa Senhora do Carmo para trás. Atenção, existem escapulários por aí que não são. Aqui na Bahia, inclusive, tem escapulário do Bahia e do Vitória, né? Tem escapulário do Bahia e do Vitória, de time. Então, cuidado. Isso não é escapulário da igreja. Escapulário do Senhor do Bonfim, escapulário de Santa Luzia, escapulário de São Jorge. Isso aí são devoções, adereços que o povo inventou. O escapulário original é o coração de Jesus e Nossa Senhora do Carmo. Né? Quando você for comprar escapulário, fique ligado nisso. O coração de Jesus e Nossa Senhora do Carmo. Então, se é de metal, se é de papel, se é de pano, tem que ser abençoado pelo sacerdote e imposto, né? De preferência no dia 16 de julho, que é o dia de Nossa Senhora do Carmo. Aí sim, você alcança as indulgências dessa devoção. Padre, dançar forró é pecado? Não seria uma dança muito sensual? Mateus quer saber. Dança, certo. Eu não coloco somente o forró. Eu coloco qualquer dança que seja sensual. Certo? Dançar é uma coisa. Mas dançar de forma que leva ao pecado é outra. Né? A dança pode ser algo cultural. Pode ser uma coisa cultural. Porém, para quem tem um coração maldoso, para quem qualquer oportunidade é lícita para o pecado, né? É válida, melhor dizendo, para o pecado. Então é preciso ter cuidado. Eu vou dançar, tá tocando um forró pé de serra, aí você vai dançar com uma amiga, com uma prima, com a tia, não tem pecado nenhum. Dependendo da intenção com que você está dançando, né? Se é só para se divertir, para comemorar aquela brincadeira ali, ou você está indo com má intenção, né? Então, a questão aqui é particular da pessoa. Eu faço parte do grupo de risco para a Covid e estou sem ir presencialmente às missas. Isso é pecado mortal? Veja bem, minha filha. É também uma questão particular. Por quê? Se você está dentro de casa desde quando a pandemia começou e não vai para lugar nenhum, absolutamente nenhum, está trancada dentro de casa e por isso não está indo à missa, nós entendemos. Você é do grupo de risco e está se preservando. Mas, se você, não estou dizendo aqui, não sei se é o seu caso, estou falando no geral, mas se vai no supermercado, se vai na feira, se vai no banco e não vai na missa por causa do vírus, além de ser pecado mortal, é desculpa esfarrapada. Parentes vão lá e tira a máscara e come na mesma mesa e faz isso, faz aquilo, está em contato com um e com o outro, vai tirar dinheiro no banco, mas só não vai na missa. Então, será que o Covid só está na igreja? Né? Então, repito, Tamir, eu não estou falando do seu caso, não, viu? Eu estou falando para para todo o público que está me assistindo e que vai me assistir. Cuidado para não dar a desculpa do Covid só para missa. Aí por isso que eu digo, se você está dentro de casa, sem contato com ninguém, sem receber visita, sem sair na rua porque é do grupo de risco, te entendo perfeitamente. Agora, quem faz tudo e só não vai na missa, repito, além de ser pecado mortal, está dando uma desculpa esfarrapada para não cumprir a sua obrigação de cristão. Certo, minha filha? Mas que Deus te abençoe, viu? E te livre do vírus, assim como livre a mim e a nós todos. Hoje não. Ele quer saber, padre, como rezar o terço com mais devoção e amor. Para rezar o terço com devoção e amor, na verdade, não é somente o terço. Tudo na igreja deve ser feito com devoção e amor.
Mas para você fazer isso, você precisa acreditar. Se você não acredita nos mistérios de Deus, na intercessão da Virgem Maria, na sua presença materna, no seu amor por cada um de nós, então o texto vai ser simplesmente uma repetição de palavras, né? Então, tudo na igreja eu preciso colocar o tempero da fé. Tudo, até para acender uma vela no altar da igreja, eu preciso acender com fé, com piedade, com devoção. Se eu não faço isso, só se tornam coisas mecânicas, chatas, repetitivas, certo? Então, para tudo que você for fazer, não é somente o texto, não. Para tudo. Repito. Até para passar um pano de chão na igreja, para colocar um jarro, por exemplo, para colocar flores no altar, né? Flores para Nossa Senhora ou para qualquer outro santo. Tem gente que pega o buquê, chega assim, bota água no jarro e tuf! Pronto, tá lá. Botei flores. Mas não teve nenhuma devoção, nenhum amor. Quem tem devoção e amor, vai pegar galho por galho, colocar, arrumar, ver a posição, ver o tamanho, ver como ficou bonito e depois ofertar. Então, tudo na igreja, se não tiver o tempero da fé, se torna repetitivo, mecânico e chato.